Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Terça-feira agora, as mulheres ungidas estarão aqui recebendo palavra de Deus, instrução, culto com as mulheres aqui na terça-feira. Todas as irmãs estão convidadas a estar conosco aqui. A pastora Isadora, junto com a equipe de pastoras, estarão aí para receber vocês. No dia 15, cadê os jovens da igreja? Eu vou fazer de novo, Cadê os jovens da igreja? Ah, sim. Dia 15, nós temos um encontro marcado aqui, às 19 horas, todos os jovens, culto firmes. No dia 16, que é no próximo domingo, teremos aqui o Café Ágape. Glória a Deus. Traz alguém para tomar café com a gente. Eu vou para o Cabula, mas eu vou passar aqui só para dar um abraço. Serrar o café também, obviamente, porque eu não sou besta. Então traz alguém para ceiar com a gente, comer com a gente. No dia 28, que é a última sexta-feira desse mês, nós teremos aqui a Vigília de Pentecostes. Quem estava na Vigília de Pentecostes esse mês passado? Quem estava? Foi fogo aqui, não foi? Meu Deus, que presença gostosa. Nós estamos aqui todas as últimas sextas de cada mês recebendo palavra, direcionamento. E esse mês, com certeza, vai ter surpresa aí. Vai ter um servo de Deus para ministrar nossos corações. Se fosse você, eu vinha. Qual é outro aviso aqui? Conferência de mulheres no dia 29 e 30. Então, as mulheres ungidas, esse mês é o mês das mulheres, não é? Então, as mulheres estão aí convocadas para estar com a gente na conferência de mulheres. Já tem um cartaz aí? Não tem? O bispo não enviou ainda? Envia aí, por favor, para a gente mostrar as pessoas que vão estar conosco aqui. Quem achou? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, diga amém. Vamos ler a partir dos versos 4, 5, 6 e 7. Depois nós vamos pular para o versículo de número 38. Daniel não foi arrebatado, não foi não, né? Tá aqui, né, Vaso? Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, os versos 4, 5, 6 e 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, quase 4 metros de altura. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Agora pula para o verso, vamos ler do 37 para a gente ter aqui um pano de fundo para a gente entender. Verso 37,
Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Essa frase mexe comigo. Olhe para alguém e diga: não carregue um peso que Deus não te deu. Diga: não carregue um peso que não é seu. Diga: tire de sobre você todo o peso que Deus não colocou. Elias vai, Eliseu seguindo, chega a outro lugar. Elias diz assim: fica aqui, eu vou para ali. Aí Eliseu disse: não, você não entendeu ainda. Eu vou aonde você for, não vou te deixar. Aí o texto diz que chega uma hora que Elias fala assim: o que você quer de mim? Aí Eliseu diz: eu quero porção dobrada do seu espírito. Eu quero 2 vezes mais daquilo que você carrega. Aí Eliseu fala isso e ele diz assim: você pediu uma coisa dura, uma coisa difícil. Mas se você continuar comigo, quando eu for tomado de ti, você vai receber. Aí está Eliseu seguindo Elias para onde Elias vai. Chega uma hora que eles estão conversando, vem uma carruagem de fogo e separa os dois. Vem um redemoinho e leva Elias no redemoinho. Elias vai voando e Eliseu está dizendo: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, eu estou aqui. Tipo, eu estou aqui, você mandou ficar perto, e agora, o que é que eu faço? Aí Elias, subindo, tira a capa, joga e diz assim: recebe. Ele pega a capa, presta atenção, estou falando sobre o serviço. Ele pega a capa e ele volta para passar o Jordão. Só que escuta, antes de Elias ser tomado, ele passa pelo Jordão junto com Eliseu, bate a capa, e o rio Jordão se abre, e eles passam a pés enxutos. Aí Eliseu viu isso, e quando ele está voltando do Jordão, ele diz: não, se Deus é comigo, ele vai ter que fazer a mesma coisa que fez com Elias. Aí ele pega a capa, bate no Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? Aí o rio: pastor, não entendi, estou falando sobre o serviço. Preste atenção. Jordão na Bíblia significa mudança de fase, mudança de ciclo. Quando Elias está passando para ser tomado e ele passa pelo Jordão, era Deus dizendo: Elias vai viver outra fase. Só que ele vai viver outra fase comigo no céu. Porque eu vou arrebatar Elias, eu vou levar Elias comigo. Só que Eliseu está seguindo Elias, no caminho de Elias, e está vivendo aquilo que Elias está vivendo. Os dois passam o Jordão. Os dois estão vivendo o início de um novo ciclo. Só que olha aqui para mim. Tem 2 pessoas. E a obra de Deus é diferente na vida de cada um. Elias vai ser levado, mas Eliseu vai ficar. Pastor, ainda não estou entendendo.
Deus me trouxe nessa manhã para dizer que o seu serviço vai te fazer viver coisas extraordinárias. Não desista de servir. Existem ciclos que estão mudando aqui nessa manhã. Eu vou dizer de novo, existem ciclos que estão mudando aqui nessa manhã. Talvez você ache que não está sendo contemplado pelo seu serviço. E seja lá onde você esteja servindo, Deus me trouxe nessa manhã para dizer: tem um Jordão que vai se abrir diante de você. Pastor, ainda não entendi. Até hoje você viveu do Jordão que abriu na vida dos outros. Até hoje você viveu aquilo que os outros viveram, mas Deus está dizendo: a partir de hoje na sua vida, eu vou fazer na sua vida o Jordão se abrir. Eu vou fazer na sua vida um novo templo começar. Eu vou fazer na sua vida uma nova história começar. Será que você pode levantar as duas mãos e dar aquele glória que o diabo não gosta? Tem um novo ciclo chegando para você. Encontra pelo menos duas pessoas, diga para ele: tem um novo ciclo chegando. Diga: o Jordão vai se abrir. Diga para ele: o Jordão vai se abrir. Se eu fosse ele, eu dava mais um glória. Onde está o Deus de Elias? O Jordão se abre e Eliseu vai para viver o dobro que Elias viveu. A Bíblia diz sobre Moisés. Eu estou falando sobre, diga, serviço. Eu estou falando sobre, diga, serviço. Eu estou falando sobre serviço. A Bíblia conta a história de Moisés. E Moisés, quando chega para libertar o povo, tinha um homem chamado Josué. Como era o nome dele? Josué. E o texto diz que Josué era servo de Moisés. E Josué, servindo Moisés, subia ao monte com Moisés. Só que Moisés estava em outro nível. Moisés já estava em outra fase. Moisés já estava em outro ciclo. Aí a Bíblia diz que quando Moisés subia com Josué para o monte, Josué ficava em um nível abaixo e Moisés estava no pico do monte. Porque cada um vive uma fase. Entenda, você está servindo, mas aquele que você está servindo está vivendo uma fase. Você está vivendo outra. Mas vai chegar o dia que Deus vai te transicionar de fase. E você vai deixar de ser alguém que faz parte da história de alguém e vai passar a ser protagonista da sua própria história. Eu gosto de fazer aquela brincadeira. Se Tiago Brunet tivesse falado isso agora. Segura. Deus te trouxe nessa manhã para dizer: eu vou fazer de você protagonista da sua própria história. Por enquanto, você é servo de Moisés. Mas vai chegar o dia que Deus vai fazer você protagonista da sua própria história. Josué está servindo Moisés. Aí a Bíblia diz que Moisés é levado. Deus recebe Moisés. Moisés morre. E você lendo a Bíblia sabe que houve uma guerra pelo corpo de Moisés. O anjo guerreou contra Satanás porque queria pegar o corpo de Moisés. Aí a Bíblia diz que Josué agora... Abre para mim, por favor, Josué capítulo 1, Christian. Josué agora vai ser protagonista da sua própria história. Só que ele está com medo, está temeroso. Me pergunte por quê? Porque Moisés vivia outra vida, outra história. Moisés falava e o mar se abria. Moisés era o profeta que chovia pão do céu. Moisés era o profeta que coisa extraordinária acontecia diante dos olhos. Uma rocha, ele falava com a rocha. Ele dizia assim para a rocha, para a pedra: sai água. E saía água.
Olha que sobrenatural. Josué não. Josué é outra história. Moisés é o profeta que traz a libertação. Josué é o profeta que traz a conquista. Cada um na sua fase. Cada um vivendo o que Deus tem para a vida de cada um. Mas o que você precisa ter em mente é: não posso desistir de servir. Eu preciso continuar servindo. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: não desista de servir. Diga: continue servindo. Josué, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. Olha o Jordão de novo. O que representa Jordão? Jordão, diga: mudança de ciclos, mudança de fases. Passa este Jordão. O que Deus está falando? Muda de fase. Vira a página. O que passou, passou. Passado está no passado. Você passou um tempo servido. Agora chegou a hora de você conquistar. Ai, meu Deus do céu. Passa este Jordão, tu e todo este povo. Olha isso. Cada frase aqui tem uma revelação. Passa este Jordão, tu e todo este povo. O que é que Deus está falando? Quem está com você vai usufruir da bênção. Pastor, não estou entendendo. O seu serviço vai te fazer viver coisas tão extraordinárias que quem está em sua volta vai viver também. Deus me trouxe nessa manhã para dizer: está chegando um novo tempo para a sua casa. Está chegando um novo tempo para a sua família. O seu serviço vai te fazer viver coisas extraordinárias. Uma mão é pouca, levante as duas, vai. Dá aquele glória de adoração e de gratidão, porque Deus está te transicionando nessa manhã. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Não, você não leu comigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Não, você não ouviu. Todo lugar que pisar, todo, não é alguns, todo lugar, não é em algum lugar, é todo lugar. Aonde você chegar, Deus está dizendo: vou te dar. Agora isso aqui é forte. A parte B do versículo: como eu disse a Moisés. Vai. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O que Deus está falando para Josué? Eu falei para Moisés, mas eu vou cumprir na sua vida. Acho que só a pastora Isadora entendeu. Eu falei com Moisés, prometi a Moisés, mas eu vou fazer cumprir na sua vida. Por quê, pastor? Porque você está no ombro de gigantes. Você só está vivendo o que está vivendo hoje porque Deus levantou Moisés. Porque sem Moisés não tem Josué. Quer viver uma história extraordinária? Continua servindo.
Porque você não vai viver uma história extraordinária sem servir o seu Moisés. Pegou essa revelação aí? Não tem exaltação sem serviço. O problema de algumas pessoas é que algumas pessoas querem viver coisas extraordinárias, mas não querem servir. Deus vai te fazer viver coisas extraordinárias, mas continua servindo. Quem é o seu Moisés? Vai, se aprofunda nessa mensagem. Pensa, quem é o seu Moisés? É a sua esposa? É a sua casa? É a sua família? É o seu trabalho? É o ministério que Deus te confiou? É a chamada que Deus te deu? Quem é o seu Moisés? Continua servindo. Não tem Josué sem Moisés. Não tem cumprimento de promessa sem serviço. Deus vai cumprir na sua vida coisas extraordinárias. Aquilo que Ele não fez na vida de outro vai fazer na sua. Mas não desista do seu serviço. Então eu estou falando sobre serviço. Então por que não falar de Davi? Eu fiz esse preâmbulo só para te ensinar sobre serviço. Davi é alguém que está servindo. Quem, pastor? Davi está servindo um bocado de gente. Davi está servindo seu pai, a sua casa, seus irmãos, está servindo o rei e ele se torna o servo de Israel. Porque ele derruba o gigante que se levanta contra Israel. Tem gente que fica escolhendo o serviço. Não, eu só vou servir assim. Só vou servir dessa maneira. Só vou servir essa pessoa. Só vou fazer desse jeito. Não. Quer viver coisa extraordinária? Só sirva. Não escolha o serviço, só sirva. Quem é servo, serve. Quem é servo, não dá pitaco. Quem é servo só serve. Se está doendo, diga glória. É isso mesmo. A palavra dói. Continua servindo. Davi está dizendo, eu estou servindo. Não importa quem, não importa como. Se é para servir as ovelhas, vou servir as ovelhas. Se é para cuidar das ovelhas, vou cuidar das ovelhas. Se é para cuidar da casa, vou cuidar da casa. Se é para servir os irmãos, vou servir. Eles não gostam de mim, mas vou servir. Eles não gostam de mim, vou continuar servindo. Porque não é sobre eles, é sobre o meu serviço. Deus me deu um serviço. E se Deus me deu um serviço, eu vou servir. Davi está servindo aos irmãos. Por favor, projeta para mim. Pregar domingo de manhã é uma benção, porque você tem tanto tempo. Você não fica preocupado com o tempo. Capítulo 17, versículo 12 de 1º livro de Samuel. Capítulo 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos, de seus 3 filhos, que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor. Segura esse texto aí, não sai desse texto. O que é que o escritor está falando aqui? O pai de Davi deveria estar na guerra. Só que ele não está porque ele já é idoso. Ele já é velho. Ele é o homem da casa, mas ele ainda... Ele não mais pode servir como guerreiro. Então,
ele procura uma forma de servir na guerra. E o que é que ele faz? Ele chama Davi, seu filho menor, e diz: eu não posso ir guerrear, mas eu posso alimentar os guerreiros. Então vai, leva comida para os seus irmãos. Davi não estava na guerra porque ele não tinha idade de alistamento. Quem me entende, diga amém. Agora, os 3 filhos de Jessé que estavam na guerra já tinham idade para alistamento e já eram guerreiros de Saul. Então, eles estão na guerra. Jessé está em casa procurando uma forma de servir. E Davi está servindo as ovelhas da casa. Jessé chama Davi e diz: eu não posso servir, mas você pode fazer alguma coisa. Então leva comida. Então, o que o escritor está falando? Ele está justificando. Jessé não pode, Davi é menor, e os 3 que podem estão guerreando, estão na guerra. Versículo 14, 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul. Preste atenção nesse versículo. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. O que ele está falando aqui? É que depois que Davi foi ungido, Saul ficou atormentado. Veio um espírito mau atormentar Saul. E alguém disse: não, ele precisa de um músico para tocar, para ele acalmar. E aí disseram: não, eu conheço um menino, ele é de boa presença, ele é um rapaz cinzudo de palavra, chama ele sabe tocar bem, e mais, o Senhor é com ele. Quando ele toca, o céu se abre. Chama ele. Vai Davi para servir a Saul tocando. Eu disse que Davi está servindo Saul, servindo a casa, servindo o pai, servindo os irmãos e ainda servindo Israel. Ele está servindo. Ele é pau para toda a obra. Ele está servindo. Só que chega o dia que servir só a Saul não é o suficiente. Porque quem quer subir de nível precisa procurar mais serviço. Quer ver? Eu vou mudar aqui para você entender. No seu trabalho, lá no seu trabalho, aonde você trabalha, sabe quando o seu supervisor, a pessoa que está acima de você, vai começar a te notar? Quando você começar a fazer mais do que o que te pedem. Pegou aí a revelação? Deus olhou para Davi e diz: ele é pau para toda a obra. Ele está servindo. Ele não está preocupado com quem vai servir, como vai servir. Ele só está servindo. Servir Saul não é o suficiente. Servir a casa não é o suficiente. Servir as ovelhas não é o suficiente. Onde tem serviço? Eu quero servir. Davi está servindo. Tirou o texto? Cadê? 17:15. Davi, porém, ia e voltava. O que ele está falando aqui? Há um esforço dedicado ao serviço. Ele está servindo Saul, servindo as ovelhas. Ele vai, ele volta. Ele é responsável por aquilo que ele recebeu como serviço. Ele ia e voltava para apresentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vai, verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Quantos dias? O que o escritor está falando? O escritor está dizendo: enquanto Davi está servindo Saul, servindo a casa, Golias está gritando. Tem outra situação acontecendo. Israel está em guerra. Golias está se apresentando e dizendo: me dá um homem. E Davi indo e voltando, servindo Saul, servindo as ovelhas de seu pai, e Golias gritando. Até que um dia Jessé diz: leva comida. Ele foi, levou comida para os irmãos, mas não ouviu o grito de Saul. Porque quando chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. Deus vai te colocar no lugar certo, no dia certo.
se fosse Tiago Brunet falando isso aqui, meu Deus. Eu vou dizer de novo, Deus está preparando o cenário. Continua servindo. Deus está preparando um cenário de vitória para você. Ele vai, leva a comida, serve Saul, serve a casa, serve os irmãos, serve as ovelhas e vai e volta. E Saul está gritando. Até que um dia ele chega nessa loucura de ir e voltar, serviço, trabalho, e suando, ele ouve alguém gritando: me dá um homem! Ele diz: não, peraí. Me dá um homem! Ele chega para os guerreiros, chega para os irmãos que estão na guerra e diz: quem é esse cara? Esse cara está afrontando o exército de Deus, não. Vocês não estão ouvindo o que esse cara está falando, não? Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Aí Eliabe, eu vou ter que ler esse texto com você, vou ter que ler. Versículo 23, vai. E estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Eu preciso falar, antes de eu pular o texto, vai lá, versículo 27, eu preciso falar isso aqui. Não entre em guerra que não vai ter retorno. Se você vai entrar em uma guerra que só vai te cansar, vai te fazer perder tempo, Deus não te deu, não vai. Ele está dizendo: eu quero saber o que é que eu vou ganhar. Olhe para alguém do outro lado e diga para ele: meça as consequências da sua atitude, meça. Deixa isso para lá, vai. 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Segura esse texto. Eu fico olhando, sabe? Que tem gente que é covarde, que não faz nada, que não toma atitude, que está ouvindo a afronta há 40 dias, e quando chega alguém para se posicionar, se levanta contra. Porque tem gente que é bom de dar desculpa, mas é difícil para dar um jeito. Ele está lá, ouvindo a afronta, está sendo alimentado pelo irmão, está recebendo pão, queijo e leite, e quando o irmão se apresenta para dizer: não, vou entrar nessa guerra, ele diz assim: presunçoso. Eu sei a presunção do seu coração. É como se... não sei se eu digo. Tem gente que vai viver uma vida medíocre pro resto da vida. Por quê, pastor? Porque ele é alguém que parece ser, mas não é. Está vestido de guerreiro,
mas não tem coragem de guerreiro. Tem espada de guerreiro, mas não vai para a guerra. E pior, quando alguém se posiciona, ele quer se levantar contra. Só que, oh meu Deus, não tira não, vai, deixa o texto. 28, Onde é que eu estava? Vai que eu já estou encerrando. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Aqui está Eliabe afrontando o menino que está se posicionando. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Tem gente que julga a sua intenção. Tem gente que acha que sabe quem é você. Só que Deus te conhece. Tem gente que vai olhar você se posicionando e vai dizer, está se achando. Mas deixa isso para lá. Vai. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Vai. E desviou-se dele. Isso aqui é bom demais. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. O que é que ele falou? O que é que ele fez com Eliabe? Não vou ouvir a sua afronta. Você é ferido, mas eu não. Você é desequilibrado, mas eu não sou. Eu não respondo à afronta de quem é covarde. Ele poderia dizer, tu está aí infeliz, recebendo comida, eu estou te alimentando infeliz. Tu sabe o que eu estava fazendo? Eu estava levando comida para você, eu estava cuidando das ovelhas, estava tocando para Saul, eu estou fazendo um bocado, estou servindo a todo mundo, e você ainda vem querer se levantar contra a minha vida? Ele poderia dizer, mas o que ele faz? Tem gente que precisa do seu silêncio como resposta. Se fosse Tiago Brunet aqui, você escrevia e postava no Instagram e marcava. Eu vou dizer de novo, tem gente que precisa do seu silêncio como resposta. Não responda gente que não se posiciona. Quem não se posiciona merece o seu silêncio. Tem gente que precisa de silêncio como resposta. Eu falo muito pouco, sabe? Falo muito pouco. Agora, quando Deus me dá a vontade de falar, eu também falo. Mas a maioria das vezes eu estou em silêncio. Porque eu não abro minha boca para falar qualquer coisa com qualquer um. Eu não posso perder tempo batendo boca com gente. Ai, meu Deus do céu. Sabe qual é o seu problema? É que você está perdendo tempo discutindo, quando na verdade você deveria estar guerreando. Eu vou dizer de novo, sabe qual é a verdade? É que você está perdendo tempo, batendo boca, discutindo, perdendo energia, gastando saliva, ao invés de estar guerreando. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga para ele, não desista, não se distraia, continue servindo. Deus está olhando, está preparando o cenário de honra para você. Vem, porque senão não vou terminar de pregar hoje. Só vai parar de noite, vai. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder. Falou tudo de novo, vai. Versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falando, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Até aqui tá bom. Vou falar aqui para poder ser prático e objetivo. Quando Davi chega até Saul, Saul fala para ele, você não tem como ir. Você é inexperiente. O filisteu já é guerreiro há muito tempo. E tu não é. Agora, sabe qual é a diferença da fala de Saul para a fala de Eliabe? A fala de Eliabe é de desmotivação. A fala de Eliabe é de alguém que não quer ver você crescer, não quer ver você avançar. Agora, a fala de Saul é de alguém que quer ter cuidado, que está preocupado. Você ainda é inexperiente. Discirna. Porque às vezes você pode gastar tempo falando com quem não é para falar e ouvindo quem não é para ouvir.
E às vezes, quem é para você ouvir, tu não ouve. Quem é para ouvir, você ouve. Quem é para não ouvir, não ouve. Pegou a revelação? Pegou ou não? Também se tu não pegar, eu saio daqui correndo. Saul está dizendo, meu filho, você é inexperiente. Aí Davi fala para ele, não, deixa eu falar para você. Eu estava lá, no deserto, no secreto, cuidando das ovelhas de papai. E eu estava desenvolvendo novas habilidades. Porque enquanto eu sirvo, Deus vai me fazendo crescer em novas habilidades. Então eu estava servindo meu pai, cuidando das ovelhas. Aí veio um urso. Eu aprendi a usar a funda. Matei o urso. Veio o leão. Matei o leão. Com uma funda, meu filho. Foi com uma funda. E deixa eu dizer para tu, assim como foi com o urso, assim como foi com o leão, vou derrubar esse gigante. Vou, porque no secreto Deus me fez desenvolver uma habilidade. Vai ser do mesmo jeito. Aí Saul disse, tá bom. Então vai, veste a minha armadura, coloca meu capacete, coloca a minha couraça, pega a minha espada. Aí Davi pega, com toda boa vontade, veste a couraça, pega a espada, só que quando ele vai tentar andar, porque é um peso que não é dele. Não carregue um peso que Deus não te deu. Amém? Amém? Eu estou terminando. Não carregue um peso que Deus não te deu. Ele tenta andar, não consegue. Aí o texto diz assim, e tirou de sobre si. Deus está te convidando nessa manhã a tirar todo o peso de sobre você que Deus não colocou. Tira a carga, tira o peso que Deus não te deu. Tira esse peso. Você não consegue caminhar por causa do peso que está sobre os seus ombros. Não foi Deus que colocou esse peso. Você está se atrasando, está se atrapalhando, porque você está carregando um peso que Deus não te deu. Deus me trouxe nessa manhã para dizer, tira o peso que Ele não colocou sobre você. Tirou o peso? Então pega agora a habilidade que você desenvolveu no secreto e usa. Se coloca de pé comigo. Aí quem estuda a Bíblia agora vai dizer, e por que você leu aqueles textos, pastor? Vou te dizer agora. Vem Golias com capacete, 3 metros de altura, quase 3 metros de altura, capacete, couraça de bronze, capacete junto com a couraça pesava 60 quilos, caneleira de ferro, escudo de bronze, mais ou menos 7 quilos pesava o escudo, uma lança que pesava 7 quilos e mais um escudeiro na frente. E Saul estava lá olhando aquela cena, Israel olhando aquela cena, e parece que eu vejo a cena. Davi com uma funda e Golias com 3 metros, escudo, couraça, capacete, escudeiro. E Davi, quem olhou a cena diz assim, maluco, doido, esse menino vai morrer, ele é doido. Ele entra nessa luta aí, ele é doido. Ele não vai conseguir. Aí, Golias olha para ele e fala, me trouxeram um menino com um pau na mão? Aí, Davi diz assim, você não sabe, mas hoje mesmo, vou matar tu. Porque você está vindo com espada, com lança, com escudo. Você está vindo todo habilidoso, todo cheio de habilidade, de estratégia. Mas eu vim empoderado no nome.
Ah, você pegou. Eu vim empoderado no nome. Quem vai me dar vitória não é a lança, não é a espada, não é o escudo. Não. Quem vai me dar vitória é o nome do Senhor. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou vencer no nome do Senhor. Eu carrego o nome do Senhor. Levante suas duas mãos, por favor. Levante. Porque Deus me trouxe essa manhã para dizer para você: você vai derrubar esse gigante. Oremácia, por causa do seu serviço, eu estou preparando o cenário de honra, cenário de vitória. Faz aquela oração que só você sabe fazer, sabe? Vai. Talvez você entrou aqui pensando em parar, pensando em desistir. Só você sabe as guerras, as lutas que você tem enfrentado. Só você sabe, aleluia, os ursos, os leões que você tem matado no seu secreto. Deus te trouxe nessa manhã para dizer: estou te dando força, estou te dando equilíbrio, estou fazendo você se transformar em uma guerreira, em um guerreiro. Continua servindo, não desista de servir, não deixe que Eliabe te desmotive, não carregue um peso que eu não te dei. Continua servindo, continua treinando, continua usando aquilo que eu te dei, porque esse gigante vai tombar. Ore neste momento, ore. Eu preciso encerrar essa mensagem, esse culto. Mas antes de eu encerrar, eu quero que você faça aquela oração verdadeira. Diga: Deus, sem ti eu não consigo. Sem ti não tem como ir. Sem ti não vai dar certo. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar na segunda-feira. Eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar na segunda-feira. Mas eu vim aqui para ser profeta na sua vida. Vai no nome do Senhor. Vai no nome do Senhor. Usa a estratégia que Ele te deu. Usa a habilidade que Ele te deu. Vai debaixo do jejum. Vai debaixo da oração. Porque eu vou fazer esse gigante cair. Meu Deus, há um povo que ouviu a tua palavra nessa manhã. Eu tenho certeza que tudo que o Senhor me deu eu entreguei. Eu te peço, Senhor, fortalece teus filhos agora. Adestra as mãos deles para a peleja. Deus, que não haja, meu Deus, a vontade de se comparar. Que não haja vontade de desistir, de parar, de se desmotivar. Mas que eles vivam o sobrenatural que o Senhor tem para a vida deles. Encha eles de força nessa manhã. Encha elas de ânimo nessa manhã. Meu Deus, se entrou alguém aqui pensando em parar, pensando em desistir, tira agora esse espírito de deserção. Tira o espírito de covardia, de medo, e faça com que ele flua, com que ela flua na tua palavra, debaixo do seu nome. Eles viverão o que o Senhor preparou para eles. Em nome de Jesus, eu profetizo coisas novas, tempo novo, ambientes novos, cenário de honra, cenário de vitória. Quem recebe essa palavra, dá um glória bem forte, aplaude, porque Ele está te transicionando nessa manhã.